boa noite! Vamos chegando? Vamos chegando, vamos nos unindo, vamos nos reencontrando nesse exercício tão gostoso, tão bonito, ao qual nós temos nos dedicado com lucidez e coragem. Lucidez e coragem para todos nós. Vamos lá? Muito bom nós pensarmos, não basta viver, não basta nem mesmo sofrer. Tanta gente diz, eu nasci para sofrer, acreditando que o sofrimento melhora as pessoas, mas não. O que melhora a gente é refletir sobre o vivido, eventualmente sobre o sofrido, mas refletir. Aquela pergunta fundamental que é a chave do aprendizado: o que Deus está querendo me dizer com isso? Ao invés de brigar com a vida e reclamar de tudo, quem de nós não desenvolveu esse triste hábito da reclamação permanente contra tudo, contra todos? Ao invés de nos paralisar reclamando, fazer essa fundamental pergunta: o que a vida está querendo me ensinar com isso? Não é? Fundamental nós fazermos a cada momento essa reflexão, para vivermos melhor a crise, para aproveitarmos melhor a crise. Como assim vivermos melhor a crise, aproveitarmos a crise, se a crise é o ruim? Se a crise é terrível, se a crise é o mal para as nossas vidas? Vamos duvidar? Vamos levantar a questão? Será que a crise é o mal para as nossas vidas? Muito boa noite, Inês, Panucci, Luciene Aparecida. Muito bom estar aqui com vocês. E viemos para aprender a olhar a crise por um outro prisma, para olhar a crise do ponto de vista espiritual mais amplo. Nós precisamos duvidar desse senso comum que nos fala que a crise é uma coisa ruim. Será? Para isso vamos usar uma metáfora que a natureza nos traz. A metáfora dos crustáceos. Crustáceos, como a palavra diz, denomina a espécie, são seres envolvidos por uma crosta. E alguns dos animais classificados nessa espécie dos crustáceos, que se caracterizam, assim como alguns moluscos, por uma parte frágil interior, recoberta por um exoesqueleto. Um esqueleto que se forma por uma crosta, por uma casca dura que envolve essa parte frágil. Ok, a natureza é sábia, dá a seres com um interior frágil uma casca dura, metáfora que começa a nos chamar a atenção, não é? Mas tem um problema estes animais. E o problema é que a casca, a parte interior mais mole, mais frágil, cresce. E a crosta, a casca, feita para proteger, acaba virando uma prisão. Olha só que metáfora saborosa para todos nós. Que vamos nos envolvendo com preconceitos, com medos, com ódios, com culpas, e tudo isso vai formando uma crosta a título de proteção nossa, mas que nos impede de crescer. O ego é um exoesqueleto, é uma crosta que nós montamos à nossa volta. Por nos supormos frágeis, montamos essa couraça para nos proteger da vida, dos predadores, não é? Só que tanto
o interior dos moluscos, dos crustáceos, continua a crescer, quanto nós também continuamos a crescer. O crescimento, a expansão é uma lei da vida. O universo se expande e todos os seres do universo estão num processo de expansão, de crescimento. E como é a vida de um ser que cresce no seu interior, mas que tem à sua volta uma casca dura, que não tem flexibilidade alguma? Olha que dilema vivem esses animais. O interior crescendo, pressionando a casca, mas a casca dura os impedindo de crescer. Somos nós. Os nossos preconceitos, as nossas crenças, as nossas rigidezes nos impedem de crescer. Feitas para proteger, se torna uma prisão. E a gente precisando crescer, porque o interior, quer queiramos, quer não, vai sempre se expandir, vai se sentir cada vez mais pressionado, cada vez mais preso naquela casca, a ponto de, num certo momento, precisar sair da casca. É a ecdise dos animais, comparável às nossas crises. Por quê? Porque quando a parte mole, a parte frágil sai da casca, é quando ela fica mais sujeita aos predadores, mais sujeita a ser devorada. E essa nossa sensação durante as crises de insegurança, de angústia, de incerteza perante o futuro, é muito bem comparável à ecdise dos animais. Por quê? Porque a couraça, que nos dava uma ilusão de segurança, já não está mais lá. Nós nos apegávamos à pseudo-segurança dada pelos preconceitos. Cabe ao homem isso, cabe à mulher aquilo, cabe ao idoso isso, ao adulto aquilo, ao jovem isso, à criança aquilo. A sociedade mais montada em cima de papéis rígidos é uma ilusão, mas nos dá segurança. E quando esses papéis vão se diluindo, vão se despedaçando, é bom porque favorece o crescimento, por exemplo, da mulher, por exemplo, do homossexual, das raças segregadas como inferiores. É muito bom que as couraças se diluam porque elas possibilitam o crescimento, mas geram também uma angústia, uma crise, uma insegurança. É uma metáfora riquíssima para pensar em todos nós. E, vista dessa forma, entenderemos a função da crise. Ninguém sai de uma posição segura, mas que nos prende, para outra insegura, mas que possibilita o crescimento. Ninguém sai bem, passa bem por essa crise, se não perceber o quanto a crise favorece o crescimento. Só viverá a angústia, só viverá a tensão do momento, o medo da mudança, o medo dos predadores. E assim deixará de ver a riqueza, o benefício gerado pela crise. É exatamente o que nós vivemos. As instituições que eram padrões, que davam padrões para as nossas vidas, como os costumes, as expectativas, as religiões, os preconceitos, tudo isso é ruim, nos aprisiona,
mas nos dá uma ilusão de segurança. E tudo isso está caindo, tudo isso está diluindo aos nossos olhos. O homem branco, rico, que era considerado o privilegiado, dominante sobre todas as outras categorias e grupos sociais, vem perdendo espaço cada vez mais frente à mulher, frente aos homossexuais, frente aos negros, frente às minorias, as antigas minorias, que mesmo que fossem maiorias quantitativas, eram minorias sociológicas, exatamente por serem oprimidas por uma cultura dominante. Tem sido lindo ver como a criança, como o jovem vem sendo valorizado, além da mulher, do homossexual, do negro. Não estamos longe de uma sociedade sem preconceito, sem medo, mas o crescimento, as conquistas das minorias, de cada vez maiores espaços sociais, nas universidades, na mídia, na sociedade de consumo, tantas famílias dirigem seu consumo pela vontade das crianças, caindo até num excesso. Tudo vem sendo flexibilizado, o que é muito bom, mas nos dá uma insegurança muito grande. Perceber a função da crise no nosso processo de crescimento, que ninguém pode crescer sem provocar uma certa insegurança, e que o crescimento é essencial, é fundamental para as nossas vidas. Perceber isso é fabuloso, porque dá perspectiva, dá coragem, dá lucidez para onde nós estamos indo. Base desse mundo de expiação e provas é a nossa crença no julgamento, na punição, que baseiam todas as nossas sociedades, as nossas instituições. A família é baseada no julgamento, na punição, o trânsito, o mercado de trabalho, a escola, por toda parte, acusação, julgamento, punição, acusação, julgamento, punição. E não apenas na polícia, sistema judiciário, sistema carcerário. Tudo, absolutamente tudo à nossa volta é um sistema de acusações mútuas, de julgamentos mútuos, de punições mútuas, a ponto de um gerar infelicidade e ódio para o outro, muito distantes do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, proclamado por Jesus. Diante de uma prisão autoimposta, de uma prisão socialmente construída, culturalmente construída, como essa, da acusação, julgamento, punição, frente às belezas anunciadas por Jesus, da reparação, da reconciliação, do arrependimento, do aprendizado e da evolução para o amor, nós precisamos saber que ninguém vai sair da rigidez, da infelicidade para a felicidade, para a flexibilidade, do julgamento ao amor, sem escalas, magicamente, claro que não. Estamos em crise porque o que nós mais precisamos, o que mais nos beneficia é estar em crise. Precisávamos dessa crise. Era impossível sustentar por muito mais tempo o mundo das guerras, das acusações, das opressões, dos preconceitos, das dominações. Precisávamos mudar e estamos mudando.
Ah, mas angustia. Angustia, mas quando a gente percebe a finalidade da dor, ela ganha uma nova cor. Como a parturiente que sabe que terá pela frente um grande desafio, mas que busca a gravidez. Aceita e busca a gravidez porque sabe que o resultado, que o benefício do seu sacrifício é maravilhoso, é realizador, é planificador. Tenhamos nós essa certeza, todos nós que vivemos essa crise, que o resultado dela é maravilhoso, é estupendo, é libertador. Foi isso que nos trouxe o capítulo 46, os críticos e a crise. Os críticos e a crise, do livro Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas. Como nós dissemos no início das nossas reflexões, não basta viver, é fundamental refletir, e livros como esse, com mensagens curtas a respeito de temas fundamentais, nos ajudam, abrindo ao acaso, por exemplo, a entender o que a vida está querendo ensinar para a gente. E assim nós ganhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nosso grande problema existencial desde o tempo dos profetas e confirmado por Jesus. Eles terão olhos, mas não verão, terão ouvidos, mas não ouvirão. Pois esse livro nos convida hoje a um novo olhar sobre a crise. Ao invés de brigar com a crise, ao invés de nos revoltar com a crise, ao invés de nos desesperar com a crise, entendê-la como parte do nosso processo de crescimento, parte fundamental. Ninguém cresce sem crise. Ninguém cresce sem crise. Crescer dói. Especialmente para os mais rígidos, maior a dor, maior a crise. Especialmente para os rígidos que não perceberem a finalidade, não perceberem o processo pedagógico no qual eles e todos estamos inseridos, o sofrimento será muito maior. Ganhemos consciência da crise e da dor, da função da crise para o nosso crescimento. Que nem os moluscos, nem os crustáceos conseguem ficar eternamente nas suas coraças, e nós também não conseguiremos. Estamos sendo empurrados pela vida para sair das nossas coraças, para abandonar nossas coraças. Claro que formaremos outras coraças, como os crustáceos, os moluscos, depois de abandonarem as coraças, começam a formar outras, mas outras mais flexíveis, que depois enrijecerão, mas que nesse processo todo nos permitirão a eles um crescimento. Nós precisamos crescer dessa sociedade de violência, de guerras, de exploração, de corrupção, de pedofilia, de preconceito, de bullying. Precisamos saltar, evoluir disso. É o que todos nós mais queremos. Mas para isso, nenhuma mudança externa vai ser consistente se não se basear numa mudança interna. E nenhuma mudança interna vai ocorrer sem crise. Aceitemos a crise, como a parturiente aceita as contrações, as dores, as angústias. Sim, há dor e há angústia, mas é apenas o preço do nosso crescimento. Falemos a todos os desesperados, a todos os angustiados, a todos os sofredores da terra. Crescer dói. Crescer dói. É impossível crescer sem crise. Confiemos no convite
totalmente positivo, transformador da crise. Confiemos em Deus, confiemos na vida, que nos chama a uma expansão de consciência, a uma expansão de compaixão, a uma expansão de serviço, a uma expansão de fraternidade. Falemos com todas as criaturas da Terra, com todas as criaturas humanas, mas também com as criaturas animais, vegetais, porque tudo está em transformação, inclusive a própria geologia da Terra. Paremos de brigar com a vida, paremos de nos rebelar e abramos-nos à atitude do seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aceitemos a crise, confiando na finalidade da crise. Aprendamos, nos expandamos no bem, na compaixão, no serviço, rumo à fraternidade, ponte do egoísmo, da violência, do julgamento para o amor. Graças a Deus, que assim seja para todos. Rosana Gomes, Sueli Prata, Regina Frutuoso, Inês Panucci, Luciene Aparecida. Abramo-nos todos, abramo-nos todos à evolução. Rosana está dando testemunho que ela tem esse nosso livro e tem servido para ela. Fico muito feliz com isso. O livro não é meu, como ela coloca bem. A gente é emissário, a gente canaliza, a gente recebe as intuições. Mas da minha parte eu tenho alegria de ter participado dele. Se houver interessados, busquem a gente aqui pelo Face mesmo. Toda a renda dos nossos livros é endereçada a obras sociais. Você ajuda obras sociais magníficas, que nós temos a oportunidade de conhecer, e ainda ganha o livro. Oferta imperdível. E é estimulado a fazer o Evangelho no Lar prática lúcida, prática encorajadora, prática higienizadora da sua casa, da sua família, da sua vida. Venha conosco, vamos aprender uns com os outros. Estaremos lançando outro livro que também favorece o Evangelho no Lar no dia 13 de agosto, lá no Semente de Luz, na rua João Ramalho 158, em São Vicente. Será um prazer recebê-lo. E se você se interessar por quaisquer dos nossos livros, estamos à disposição. Um grande abraço a todos, paz e luz para toda a terra, para toda a sua família, para você. Grande abraço, até a próxima.